Olá, meus irmãos. Hoje nós desejamos compartilhar com você algo que é de muita importância para as nossas vidas. O tema de hoje é corrigindo relacionamento partidos. O texto base para a mensagem é Gálatas capítulo 6, versos de 1 a 3, que nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Oremos. Pai amado, nós suplicamos o teu favor no sentido de que possamos, ao ler a tua palavra, ao analisarmos a tua palavra, possamos ser abençoados por ti. Que o teu Espírito Santo seja agora sobre cada um de nós, que juntos meditaremos na tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós observamos as pessoas quanto aos nossos relacionamentos, nós podemos descobrir que por mais íntimos que sejamos ou que as pessoas sejam, elas podem ter os seus relacionamentos partidos. As amizades mais chegadas podem sofrer decepções e que as palavras de amor antes existentes entre essas pessoas podem ser substituídas por acusações. Também os abraços fraternos que eram dados anteriormente passam a ser trocados pelo afastamento, e assim a alegria da comunhão pode ser perturbada pela tristeza e pelo rancor. Os relacionamentos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eles adoecem tanto na família como no trabalho, na escola, na igreja. Pessoas que outrora andaram juntas, comungando os mesmos ideais, os mesmos sentimentos, elas se afastaram. Mesmo aqueles que, diante do altar do Senhor, que fizeram votos de se amarem, feriram uns aos outros e se separaram. Amigos que desde a sua infância celebravam juntos, elas se distanciaram, magoadas uns com os outros. Então, a indagação que fazemos é: como é que podemos restaurar estes relacionamentos partidos? Como é que nós podemos nos desfazer da mágoa que nos atormenta, de forma que possamos buscar o caminho do perdão e retomarmos de volta aquilo que nos foi tirado pelo inimigo, que sempre deseja saquear a nossa vida? Vamos meditar, pois, na palavra de Deus e no que ela nos ensina, para entendermos os propósitos da sua Escritura, daquilo que nos foi trazido como legado, para que possamos modificar a nossa vida. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos reconhecer as nossas culpas. Notemos que o texto, na sua parte inicial, nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, percebamos aqui o termo surpreendido. Ele nos mostra que não se trata de um caso de desobediência deliberada, ou seja, não houve um propósito maldoso antes da ação. A palavra grega para falta
significa literalmente pisar fora do caminho, ou seja, dar um passo em falso ou resvalar os pés num caminho perigoso. E em sendo assim, nós devemos nos indagar, por que o apóstolo Paulo levanta este caso hipotético? Porque nada revela mais claramente a perversidade do legalismo do que a maneira ou a forma pelas quais os legalistas tratam aqueles que pecaram. Paulo alerta também que o pecado é como um laço, uma armadilha no nosso caminho. O pecado sempre nos surpreende, por isso precisamos nos manter atentos para não falharmos nesse quesito. Uma primeira coisa que devemos aprender do texto é que as pessoas que estão em falta e da mesma forma entender que é mais fácil acusar os outros do que reconhecer os próprios erros. É mais fácil enxergarmos os defeitos dos outros do que admitirmos a nossa própria culpa. Como diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, verso de número 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a cura dos relacionamentos começa com um correto diagnóstico das causas que provocaram estas feridas existentes. E um diagnóstico honesto, ele passa pela admissão da nossa própria culpa. Assim, devemos, quando surpreendidos, não considerar o que nos fizeram, mas também analisar à luz da palavra de Deus, se há uma trava nos nossos olhos, que nos impeçam de enxergar a verdade. O segundo ponto é que nós precisamos construir pontes de aproximação. Na construção dos textos, nós lemos: vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Queridos, muitos lançam mão de erros cometidos pelos irmãos e usam-os nessas ocasiões para insultar, para atingi-los com linguagem rude e com grande censura. Façamos aqui entre nós mesmos uma indagação. Quem deve lidar com aqueles que caem? Paulo aqui nos diz que os crentes espirituais são aqueles que andam no Espírito e produzem o fruto do Espírito e são guiados pelo Espírito. Estes são os que devem tomar a iniciativa e cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. Assim, queridos, nós devemos, por obrigação, produzir esses frutos, pois fomos perdoados por Deus através do sacrifício de Cristo. Ele pagou por nosso pecado com a sua morte na cruz. Produzir frutos dignos de arrependimento faz com que possamos superar as nossas dificuldades através da palavra contida nas Escrituras, pois elas são a palavra de Deus. A honestidade de reconhecer a nossa culpa e a humildade de dizer isso para a pessoa que está magoada conosco é o caminho mais curto e mais seguro para termos vitória na restauração destes relacionamentos quebrados, partidos,
desfeitos, nós precisamos observar o que Jesus nos ensinou. E ele nos ensinou que nós devemos tomar a iniciativa na busca do perdão. Não podemos, pois, ficar nos resguardando, nos enchendo de suposições e razões, esperando que os outros tomem a iniciativa. Devemos nós, que somos espirituais, dar o primeiro passo, pois assim devemos agir, e se assim o fizermos, Deus honrará nossa atitude. Precisamos, amados irmãos, perdoar, mas também corrigir esses nossos irmãos. Lemos ainda no texto: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que deve ser feito, pois, com aqueles que caíram? A única maneira de levantar aqueles que caíram, certamente é levantá-los. Quem está em pecado somente pode ser levantado através da confrontação. Muitas pessoas precisam ser confrontadas. Olha o que Paulo nos diz: corrigio. O termo em grego, ou no grego, significa pôr em ordem ou restaurar a condição anterior. Queridos, a correção é para restauração e geralmente não constitui apenas um ato, né? Ele deve ser algo contínuo, porque não basta você dizer que perdoou e você se continuar afastado da pessoa. Então você tem que participar com ela, vivenciar com ela no seu dia a dia, demonstrando que verdadeiramente houve um perdão e que você está pronto a auxiliar aquela pessoa a ser restaurada. Todavia, nós precisamos corrigir essas pessoas com brandura, porque elas fracassaram ao voltar à lei. Mas que a vitória pode ser sua se ela simplesmente colocar a sua fé totalmente na cruz. Porque quando fazemos isso, damos liberdade de ação ao Espírito Santo para ele operar na nossa vida e nos dar a vitória. Para operar na vida daquela pessoa e operar nela a vitória. Queridos, não podemos e não devemos fazer correção com um espírito de mágoa. Precisamos ter um espírito quebrantado, um espírito de brandura, pois é mais fácil falar de perdão do que verdadeiramente perdoar. O perdão não é fácil, mas é necessário. Não podemos ser verdadeiros cristãos sem o exercício do perdão. Não podemos nos contentar com uma cura superficial nos relacionamentos feridos. Nós precisamos ter um relacionamento real. Queridos, o silêncio ou o tempo não pode trazer cura para esses relacionamentos feridos, quebrados, destroçados. O perdão é mais que sentimento. O perdão é uma atitude. Devemos perdoar porque fomos perdoados, assim devemos apagar os registros que temos guardados em nossa memória. Aqui nos lembramos de Jesus na cruz. Olhando aquele povo que o martirizava, ao invés de uma vingança, ao invés de ficar magoado, ele olha para aquelas pessoas e fala com Deus: Pai, perdoa, eles não sabem
o que fazem. Queridos, não podemos nunca jamais cobrar aquilo que já perdoamos. Nós não podemos mais lançar no rosto das pessoas aquilo que já resolvemos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O perdão, na verdade, é um milagre. É a obra da graça de Deus em nós. Levar a carga uns dos outros é compartilhar a dor e a pena com aquele que fracassou espiritualmente. Vamos concluir essa palavra dizendo a cada um de nós mesmos, tanto eu como você, que no verso 3 lemos: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Esse texto refere-se ao crente que aos seus próprios olhos coloca em si mesmo uma coroa de não erro, não é? E joga em cima daquele que fracassou. E fazendo isso, ele está enganando a si mesmo, demonstrando uma ideia vaidosa de que ele é mais do que na realidade o é, moral e espiritualmente falando. Queridos, eu convido a meditar nessa palavra. Observe se há em sua vida, coração e mente, algum pecado que seja fazendo com que você se separe de Deus, principalmente no que tange a sua falta de perdão para com o seu irmão, para com outras pessoas, porque você é um reflexo de Cristo. Olha, queridos, o que a palavra nos diz em 1 João capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Queridos, não podemos guardar mágoa em nosso coração. Esse sentimento nos corrói, estraga a nossa vida, muda novamente a nossa declaração de fé, porque ao fazermos isso estamos indo contra a palavra de Deus. Deus nos amou quando éramos nós ainda pecadores, nós nos afastamos de sua presença e ele nos perdoou. Amemos, pois, perdoando, corrigindo e estando junto com aqueles que por qualquer motivo nos magoou e feriu o nosso relacionamento. Oremos. Pai amado, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Senhor, nós entendemos o teu recado e sabemos que devemos, Senhor Deus, perdoar, que nós devemos olhar as nossas atitudes, que não somos melhores do que outras pessoas, que nós devemos olhar a atitude do teu filho Jesus, quando pecaram contra ele, quando o magoaram, quando o colocaram, Senhor, na cruz para pagar por um erro não cometido. Ó Deus, que também nós, à imagem do teu filho Jesus, possamos perdoar aqueles que nos magoaram. Podemos também, Senhor, ensiná-los a se corrigir, mas falando com brandura. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que verdadeiramente possamos viver segundo os propósitos que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Ó Deus, aguardamos a vinda do teu Filho Jesus, mas nesse ínterim, Senhor, suplicamos o teu favor.
de que o teu Espírito Santo toque em nossa mente, em nosso coração e nos mova no sentido de vivenciarmos a tua palavra em nós. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador, oramos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você e todo o povo de Deus, estabelecido sobre a face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, até domingo, quando presencialmente, se Deus quiser, estaremos juntos. Um grande abraço e Deus te abençoe ricamente.